Olá pessoal, dias atrás eu estava lendo um artigo de jornal na internet sobre as viagens internacionais nessa época de pandemia e eu me deparei com essa foto aqui do aeroporto de Guarulhos. Presta bem atenção aqui nessa frase em inglês. Você percebe o erro? Dá uma analisada aí. Bom, se você é um aluno que está aprendendo inglês agora, eu entendo que você fala, olha, tá tudo certinho, né? Use wear e máscara, mask, tá beleza. O que tá errado aí, Renato? Tá certinho, sem problema algum. Até foi legal, porque o cara pegou, utilizou mesmo o verbo wear em vez do use, né? Muito brasileiro confunde use para falar sobre roupas e acessórios, e esse daí acertou direitinho na tradução, né? Wear, então wear mask. O que tá errado? Tá tudo certinho aí. Bom, se você já tem uma certa familiaridade com o inglês, de cara você já percebeu que essa frase está errada. Tá? O que está faltando aqui? Está faltando uma palavrinha muito pequena, mas que faz toda uma diferença quando você vai construir a sua frase em inglês. Em português, parece que está tudo certinho, uma tradução literal. Use máscara. É o que a gente fala em português. Use máscara. Agora, quando você vai falar a mesma coisa em inglês, você tem que lembrar de um detalhe mínimo, mas extremamente necessário. Tem que colocar aqui o a. Wear a mask. Tá? Por quê? Por um fator muito simples. Tá? A palavra mask é uma palavra que está no singular e ela é um substantivo contável. Então, nós usamos o a ou o n, já vamos falar exatamente aqui, quando usa um, quando usa outro, antes de substantivos contáveis que estão no singular. Ah, já estou vendo gente falando aí, eu não gosto de gramática, é um negócio chato. Sinto muito, porque um conhecimento mínimo de gramática vai te salvar muito de cometer muitos pequenos erros iguais a esse daqui e que vão tornar o seu inglês mais difícil de ser aprendido, porque você vai ter que falar tanta frase que você não sabe explicar por que você faz de um jeito e faz de outro, que não vai dar certo, vai te dar mais trabalho, tá? Então, o mínimo de gramática você tem que aprender sim, certo? Então, eu tenho que utilizar com a palavra mask aqui esse a. Bom, por quê? Porque a palavra mask começa com um som de consoante, né? Mask, o M, na letra M, e ela está no singular, certo? Então eu tenho a obrigação de colocar wear a mask. Bom, tem gente que se confunde um pouco com o som desse a, porque você pode falar ei, ou pode falar a, e também tem um terceiro som que eu já vou mencionar para você. Então, primeira coisa, quando é que eu digo wear a mask e quando é que eu digo wear a mask? Tá? Eu estou separando aqui as palavras, né? Ninguém fala desse jeito, eu já vou mencionar para vocês apenas para mostrar a questão da pronúncia. Esse a é mais enfático, quando eu quero dar mais ênfase aqui para minha frase, né? Então, digamos que ali no aeroporto tem um sujeito ali que está desavisado, ele está distraído e está sem máscara. Então, vai chegar ali um funcionário para ele e vai falar, né? Please wear a mask, né? Para dar ênfase, ó, tem que usar a máscara aqui, certo? Outra situação é quando eu apenas quero mencionar o fato de que tem que usar máscara. Então eu vou chegar para comentar com você, wear a mask, wear a mask, a mask. Bom, então você tem essa a possibilidade de pronunciar como e, quando você quer dar ênfase para alguma coisa, ou a, quando é no sentido mais informal, ou não, numa frase mais informal. E eu falei que tinha um terceiro som, e é normalmente aplicado dentro da frase conversada em ritmo normal. Esse som que esse a vai ter é o som do schwa. Se você não sabe o que é o schwa, tem um outro vídeo que eu falo a respeito dele. E que, de uma forma bem simples, é o som fraco de uma vogal. Quando você diminui a intensidade daquele som e junta com a palavra anterior, ou às vezes a posterior, ou às vezes com as duas, dependendo do modo como ela é colocada na frase, certo? Então, aqui nesse wear a mask, eu vou falar naturalmente, né? Wear a mask, wear a, tá vendo? Ele tem um som de a, wear a mask. E eu junto com o R do wear,
né? Wear a mask. Dessa forma, eu tenho uma fala mais natural, eu não vou martelar palavra por palavra, isso não acontece, não deve acontecer, pelo menos, né? Então, agora nós vamos pegar alguns exemplos de quando eu tenho que usar esse a na frase, né? Eu já mencionei aqui, toda vez que eu tenho um substantivo contável no singular. E de acordo com o som que vem depois dele, eu vou utilizar o a se for um som de consoante, ou o n se for o som de uma vogal, né? Então, pegue, por exemplo, situações em que em português a gente não precisa colocar esse uma, que é a tradução desse a, n, e que em inglês eu tenho que colocar. Por exemplo, quando eu falo de profissões, eu vou dizer ela é médica, né? Em português eu não falo ela é uma médica, eu não vou falar isso nunca, mas em inglês tem que colocar o a. She's a doctor, certo? Por que tem que colocar o a? Porque a palavra doctor começa com som de consoante. She's a doctor. Eu vou dizer, por exemplo, que ele é engenheiro, engineer. Então, engineer começa com um som de vogal. Então, eu vou falar he's an engineer. Tem que colocar o an. Por quê? Porque fica mais fácil fazer a ligação da palavra an com engineer. Ficaria esquisito eu falar he's a engineer. Fica estranho. Não dá, né? Uma liga. Então, eu coloco an por uma questão de facilitar a minha pronúncia. E aí eu vou fazendo as ligações. He's an engineer, certo? Mas não pode esquecer de colocar esse an. He's an engineer. Outra situação, quando eu digo ela é uma boa atriz, né? Então, she's a good actress. Então, esse a entra na frase por conta da palavra actress, que começa com som de vogal. Porém, eu não estou falando apenas que ela é uma atriz, eu estou falando que ela é uma boa atriz. Então, a palavra good vem antes, porque toda a qualidade em inglês vem antes do substantivo. E eu vou colocar esse a ou esse an antes, portanto, da qualidade que é mencionada. E no caso, good começa com som de consoante e, portanto, vai ser a good actress. She's a good actress. No som de ligação, she's a. Não vou falar she's a, mas vou falar she's a. She's a good actress. Right? A mesma coisa se eu quero falar que ele é um excelente advogado. A palavra advogado em inglês, lawyer, começa com consoante, porém eu estou falando que não é que ele é um advogado apenas, ele é um excelente advogado. E a palavra excelente, em inglês excellent, começa com som de vogal, portanto eu vou falar he's an excellent lawyer, tá? He's an excellent lawyer. Novamente o som de ligação é importante aqui. Uma outra situação que eu quero comentar, por exemplo, com alguém que eu não tenho carro. Eu não tenho carro. Em inglês eu não falo, em português eu não falo eu não tenho um carro, mas em inglês eu vou ter que falar I don't have a car, certo? Fazendo sons de ligação para minha frase ficar mais legalzinha. Então, I don't have a car, certo? Mas eu tenho que falar esse a car. I don't have a car. Eu vou perguntar sobre alguém, por exemplo, se ele tem bigode. Em português eu não pergunto, ele tem um bigode? Isso não é dito. Mas em inglês eu preciso colocar o a. Does he have a mustache? A mustache. Só que às vezes você nem percebe que esse a foi dito, porque ele virou um schwa e juntou com a palavra anterior do have. E ficou have, né? Does he have a mustache? Ok? Então essa regra é muito importante para você não esquecer, para você escrever corretamente, para você falar corretamente o inglês, tá? Lembre-se, gente, que eu falei que é do singular. Portanto, se você põe frases no plural, não pode pôr esse a, certo? Nem an, jamais. Então, se eu quero dizer que eles são médicos, eu vou dizer they're doctors. They're doctors. Acabou. Não põe esse a de maneira alguma. Certo? Não pode pôr. Mesma coisa se eu disser que eu visitei vários lugares diferentes, estou falando de lugares, é plural. Então, I've visited different places, certo? Não vou colocar o a antes do different places, jamais, porque está no plural, tá bom? E não esquecer que eu estou falando sobre o som. Eu sigo muito mais o som do que a letra que está escrita ali, certo? Porque, por exemplo, quando eu digo que eu estou fazendo um MBA, certo? Eu escrevo com a letra M, então é uma consoante,
mas acontece que eu leio a letra M como no alfabeto, então é M. Então tem um som de vogal. Então, I'm taking an MBA. I'm taking an MBA. Lembrar disso, tá? An MBA. Se eu falo, por exemplo, que alguém, né, precisa de um raio-x, né? Ele precisa de um raio-x. Raio-x em inglês é X-ray. Então a letra X é uma consoante, mas aqui eu pronuncio com o som da vogal X. Então, he needs an X-ray. He needs an X-ray. Tá? Sempre lembrar desse som. Por exemplo, a questão que eu vou dizer para alguém que eu esperei lá por 1 hora. Então, 1 hora. Esse 1 hora eu vou dizer com an hour. Porque, tem a letra H ali. Eu vou dizer a hour. Não vou dizer, não fica legal. Porque o som é de vogal. Né? Então, I waited there for an hour. For an hour. Junta, né? For an hour. Ok? O som do schwa para diminuir essa intensidade desse for an hour. Nem o for, se eu falo for, é for an hour. Ok? Então, é a questão do som. Eu vou sempre me ligar pelo som. Ok? Bom, outra coisa que eu preciso prestar bastante atenção é o som do you. Quando eu tenho esse som de you, eu não pronuncio N antes dele. Eu pronuncio A. Então, cuidado, sobretudo quando esse you, né, a gente geralmente vincula com a letra U. Então, nem sempre eu tenho esse som de you pro U em inglês. Então, pega a palavra guarda-chuva, que é umbrella, né? Umbrella. Você tem o umbrella, esse som de an. Então, quando eu falo ele precisa de um guarda-chuva, eu vou falar mesmo he needs an umbrella. An umbrella, certo? Agora, quando a letra U tem o som de U, como na palavra university, então esse som de U, antes dele eu uso A. Então eu vou dizer he's a university student. Né? He's a university student. Precisa tomar cuidado com isso daí. Outras vezes esse som de U tem outras vogais. Por exemplo, quando eu falo European, então eu escrevo com a letra E, mas eu começo com o som de U. Então eu vou dizer she's an European. Não. Eu vou dizer she's a European citizen. Certo? Não pode confundir. Mas tem uma vogal ali, eu não posso colocar tem que colocar N. Não nesse caso do som do U. She's a European student. Certo? Citizen, no caso. She's a European citizen. Outra situação, quando eu vou falar, né? Ele é um YouTuber. A gente fala, é interessante essa adaptação de palavras em inglês para o português, né? Ele é um YouTuber. Bom, mas em inglês, como é que eu pronuncio YouTuber? Eu tenho que falar YouTuber, né? YouTuber. Então, eu vou falar a YouTuber. He's a YouTuber, certo? E aí eu vou fazer o schwa nesse he's a YouTuber. Fica he's a YouTuber. Dessa forma. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de pronúncia quando tem a vogal, mas ele tem esse som de U e eu, portanto, vou falar A. E um último recadinho é que não podemos utilizar esse A antes de substantivos que são incontáveis, porque é uma outra forma de lidar com esses substantivos incontáveis, tá? Então, por exemplo, quando eu falo de uma informação, eu vou te dar uma informação importante, né? Esse tipo de coisa, eu vou te dar uma informação. Tem muita gente que coloca a information or an information, não pode. Por quê? Porque information é incontável. Então, no máximo, eu vou colocar lá some information. I'll give you some information. Não posso falar jamais an information, ok? É errado. E, sobretudo, lembrar que information é incontável. Se você anda falando informations, cuidado, tá errado. É um substantivo incontável. A mesma coisa para a ideia do conselho. Eu vou te dar um conselho. I'll give you some advice. Né? Não vou falar nunca I'm gonna give you an advice. Isso é errado, porque advice não pode ir para o plural. Portanto, eu não posso usar o a ou an antes dele. É some advice. No máximo, você vai ouvir I'll give you a piece of advice. Né? A piece of advice. Por quê?
A palavra peace é uma palavra contável, então eu posso usar o a antes dela. I'm gonna give you a piece of advice. Ah, mas nunca ouvi essa expressão antes. Então presta atenção que você vai começar a ouvir, certo? É uma expressão típica do inglês aí para ser falado corretamente. Bom, gente, e para finalizar, né, não se esqueça de dar o seu joinha aí, de curtir aí o vídeo. Se você ouviu até aqui é porque você gostou do vídeo, né? Você não vai ouvir aí 10 minutos de um vídeo se você não tenha gostado. E se você considera, portanto, que essa informação é boa, é útil, vale para a gente aprender inglês e se tornar mais fluente, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Então, são umas medidas de engajamento aí que eu peço para você, né? Sempre assine o canal, né? Curta o vídeo, curta o canal, compartilhe, coloque o nome dos seus amigos, marque os seus amigos aí nos comentários. E não se esqueça também de ativar aí o sininho para as notificações para os novos vídeos. E dessa forma a gente pode publicar mais vezes, com mais frequência, e você vai ter mais informações para aprender o inglês, ok? Então nos vemos no próximo vídeo. Tenha um grande dia!